Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à final da competição Startup Jerusalém Brasil, que vai levar o grande vencedor a Jerusalém e Tel Aviv para uma semana de imersão no inovador ecossistema de startups de Israel. A competição é uma realização do Consulado Geral de Israel em São Paulo, em parceria com duas secretarias municipais, a de Inovação e Tecnologia e a de Mobilidade e Transportes, e também com a Anjos do Brasil e a Startup. Eu sou a Renata Leal, muito prazer a todos, e vou acompanhá-los nesta noite. As startups de todo o Brasil fizeram as inscrições e tiveram pouco mais de um mês para estar nessa competição. E uma banca avaliadora composta pelos nossos parceiros chegou aos 4 finalistas de hoje. São eles a Onboard Mobility, a Solve IoT, a TWS Surgery Lab e a Upfish. Vamos começar então? A gente, para essa abertura, vai ter as boas-vindas de 3 convidados especiais. Eu queria começar convidando o vice-cônsul-geral de Israel, Orni Ringer, para abrir o nosso evento, por favor. Boa noite. It's a real pleasure being here, representing the Israeli General Consulate in São Paulo. I'm sorry for speaking in English, but I have just arrived in Brazil. First of all, I would like to thank the Secretary of Innovation and Technology and the Secretary of Mobility and Transport in São Paulo Municipality, Daniel Annenberg and Sergio Avelda, for cooperating with us in this project and this lovely place called Mobilab for hosting our event. This partnership with the Secretary of Innovation is something that we are proud of, and we hope that this is the first of many others to come. The Start Jerusalem is our second startup contest. Last year's Start Tel Aviv contest was limited to the participation of women entrepreneurs only. Our idea was to stimulate and endorse women that embody the spirit of innovation and creativity that reflects both Israeli and Brazilian societies. A perfect example of such excellence is last year's winner, Melina Gulman, who was kind enough to honor us with her presence. Where is Melina? Melina helped out a lot of foreigners, myself included, when coming to a foreign land without the ability to speak the language, performing the simplest daily action of ordering food from a friendly menu using the app Menu for You. This year, the contest was open to all Brazilians who think out of the box. That reminds me of thanking all the applicants for sharing their experiences and their time, by thus making our contest richer. With this initiative, we hope to share with the Brazilian society a little bit of Israeli culture. It is in our nature to think in a creative way. We are a very small country with big ideas. Since an early age, we are taught to have initiative, to work as a team, but also to follow our own dreams, to think out of the box when necessary and come up with creative solutions. Also, Israel invests 4.5% of its PIB in research and development that can explain that every year around 1,400 startups are created in Israel. Of course, not all of them succeed eventually, but the aim of the free market is to enrichment of creativity. We also don't see failure as a problem. We see it just one more step to success. In Brazil, we find a lot of potential for growing businesses and ideas. Our informal and happy ways of living and doing projects can be complementary as our ability to join forces to overcome hard periods. Work together for a better reality involving our two countries is our wish. Once again, thank you very much and good luck to the finalists. Shalom e obrigado. Agora, antes de convidar o nosso segundo convidado especial, eu só gostaria de fazer um agradecimento a 2 autoridades presentes, que são o Roberto Sequia, subsecretário de Empreendedorismo da Micro e Pequena Empresa, e o Roberto Alencar Lima, que é representante do Itamaraty. Agora eu gostaria de convidar o João Manuel Escodeler Barros, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, por favor.
Boa noite a todos. Eu quero trazer aqui uma palavra breve de agradecimento do secretário Sérgio Aveleda, que não pôde estar presente, trazer o abraço dele ao colega de primeiro escalão, Daniel. São dois secretários que conversam muito e, com isso, ajudam muito a prefeitura a avançar. Cumprimentar o vice-cônsul Orni, muito obrigado pelo apoio, pela participação, pelo nosso termo de cooperação que assinamos recentemente, muito importante para o desenvolvimento, para que as pesquisas avancem. Cumprimentar o Roberto da Subsecretaria de Empreendedorismo, Micro e Pequena Empresa, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Roberto, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o ex-governador Geraldo Alckmin. Então, dizer obrigado pela sua presença, leve o nosso agradecimento ao vice-governador Márcio França, que é o responsável pela pasta. Todos os parceiros, Roberto, todos os participantes, todas as startups, todos os grupos que participaram, não só os finalistas, um nosso parabéns e agradecimento especial em nome do secretário Aveleda por todos que acreditaram no Mobilab, na competição, na criatividade que sai daqui, que emana daqui, dessas discussões, dessas pesquisas, a ciência, a tecnologia e a inovação, muito importante para o nosso desenvolvimento, não só de São Paulo, mas do país. Os jurados, a banca examinadora, nosso muito obrigado. Era esse o recado, a mensagem do secretário Aveleda de boas-vindas. O Mobilab está aqui marcando gols, tendo desafios pela frente. E a Daniela, cadê a Daniela? Cadê? Dani, por favor. A Daniela tem conduzido há alguns anos muito bem o Mobilab, nessa cogestão Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia e Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. Todo o nosso apoio e nosso agradecimento a Daniela e os colegas da Secretaria de Inovação e Tecnologia, na pessoa do Fernando Batistuso, chefe de gabinete, uma mensagem especial à Mariana Sampaio e ao amigo Daniel Nenberg, secretário. Então, obrigado, Roberto, era essa a nossa mensagem. Muito obrigado. Muito obrigada. O secretário já está em pé, vou pedir para continuar aí. Vou convidar, então, o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Daniel Annenberg, que também vai dar boas-vindas. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Queria dizer do meu enorme prazer de estar aqui. Vou falar 3 palavrinhas. Eu me sinto muito à vontade aqui no Mobilab. Queria agradecer muito a Dani e toda a equipe dela. Nós recentemente estivemos aqui, aliás, com o Sérgio Aveleda, com a Aline, para o Demo Day, que foi um sucesso. A Dani e a equipe estão de parabéns, e a gente já está fazendo, de fato, novos eventos aqui, e vamos fazer muito mais. Então, se prepare, Dani, porque o Mobilab aqui é o local que eu até gostaria de trabalhar aqui todo dia. É muito bom, e a gente tem feito muitas parcerias aqui no Mobilab. Obrigado pela recepção, pelo espaço. Dizer que nós estamos, inclusive, lá com uma proposta de ter o nosso Lab 011, depois o Vitor pode contar um pouquinho, mas ainda é segredo, isso não pode falar muito, Vitor, hein? Tá bom, a gente depois conta um pouquinho mais. Segredo é segredo, né, Vitor? Queria agradecer muito a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transportes. O nosso colega Sérgio Aveleda é um secretário que todo dia me estimula a ser melhor. A gente fica competindo para ver o que a gente pode ajudar mais a cidade, mas antes de mais nada é um tremendo parceiro, João. Então mande um forte abraço para ele. Eu gosto muito do Sérgio, a gente se dá muito bem, é muito bom estar junto com ele em todas as atividades. Queria agradecer muito ao Consulado de Israel em São Paulo, na pessoa do Dori Goren e na pessoa do vice-cônsul Orni, que é o nosso vice-cônsul. Não sei se vocês sabem, eu fui para Israel ano passado e quem me recepcionou e levou para conhecer Jerusalém foi o nosso cônsul. Então foi ótimo que ele me mostrou os lugares de Jerusalém e ele serviu como guia. Então, além de cônsul, o Dori é um ótimo guia, e eu queria externar aqui as melhorias, que ele só não está presente justamente porque a mãe dele está com problemas, e
e externar as melhoras para a mãe e dizer para o Dori que ele é um tremendo parceiro, our partner, effectively. It's very important to stay together with Dori in other events like this. Thank you very much. Queria fazer um pouco aqui o nosso merchan já. Amanhã temos um evento importante aqui. Que horas que é, Claudinha? Às 9 horas da manhã, na Bolsa de Valores. A gente vai ter um evento chamado São Paulo 2020, Inovação e Tecnologia. Aliás, o Sérgio Aveleda deve estar lá com a gente, a Aline, o Alexandre Schneider. Quem puder estar presente, todo o período da manhã, a partir das 9 horas. É um evento muito importante para a gente falar sobre inovação na cidade de São Paulo. E aí, muito rapidamente, dizer, né, Roberto, obrigado por ter vindo, é um enorme prazer ter você aqui, eu sou seu fã, o trabalho que você faz no governo do estado é maravilhoso, obrigado mesmo. Também agradecer os jurados, né, por estarem presentes, por todos que querem e vão participar do evento hoje. Eu, infelizmente, daqui a pouco tenho que sair, porque tenho outra reunião às 7 da noite, depois mais uma às 8 da noite, e a gente vai longe. Aqui, a Prefeitura de São Paulo, como dizia, né, o Geraldo Alckmin, são prisioneiros sem cela, né? Tem os padeiros, os leiteiros e os secretários do Dória, né? Eu brinco que eu tiro a minha tornozeleira eletrônica para vir no evento, mas tenho que sair correndo e voltar para lá, porque é uma loucura, a gente acelera diariamente no bom sentido. Dizer que eu fico muito feliz de estar aqui, porque nós estamos trabalhando para cada vez mais inovar na cidade de São Paulo. Mas não é inovar só por inovar, nós estamos trabalhando para que o empreendedorismo, para que a gente possa ajudar que novas empresas possam estar se desenvolvendo na cidade de São Paulo. Aliás, vocês devem saber do Empreenda Fácil. Antes levava mais de 100 dias para abrir uma empresa, hoje leva 7 dias e nós vamos reduzir ainda mais esse prazo. Então, é inovação com empreendedorismo. E o MobLab, a gente já tem aqui várias situações de empresas, de startups, que incubaram aqui e que depois tiveram uma trajetória brilhante, né, Dani? Isso é muito... Uma delas, Onboard, é finalista hoje, o que é muito bom. Mas outras, né? Outro dia eu dei o prêmio para o ParkNet, que é um aplicativo, né, das pessoas que procuram vagas para idosos e deficientes na cidade de São Paulo. Através do aplicativo você tem essas informações e como chegar até essa vaga. E várias outras iniciativas aqui, muito importantes, por um lado de empreendedorismo, por outro de inovação, e permitindo de fato que a gente possa fazer São Paulo virar um grande hub, assim como Israel já é, um grande hub na América Latina, para ser entre as 10 principais cidades de inovação, de startups do mundo. E é por isso que essa parceria é tão importante, porque Israel inova a cada dia. Israel, a cada momento, nos traz novidades muito interessantes e nós precisamos ir beber na fonte, né? Assim como fomos recentemente com o prefeito João Dória para a China e vimos muita coisa inovadora, interessante, que trouxemos para a cidade de São Paulo. Em Israel também é possível fazer isso, né? Nos Estados Unidos é possível, em boa parte da Europa, e nós estamos trabalhando justamente para trazer cada vez mais as melhores iniciativas, os melhores sistemas, para fazer com que São Paulo seja cada vez mais uma cidade em que, mais do que qualquer coisa, nós tenhamos soluções inteligentes para a população e que nós tenhamos mais qualidade de vida. Isso, a única forma de fazer isso é inovando, é trabalhando com as startups. O Roberto sabe do que eu estou falando, ele tem feito isso no governo do estado, tem sido um grande parceiro nesse sentido. Por isso eu desejo aos finalistas boa sorte, fico feliz de estar aqui hoje com vocês e eu espero que essa seja uma das primeiras parcerias para que a gente possa fazer outras. Como já estamos fazendo, né, vamos fazer um piloto, uma empresa de Israel, no mercado municipal, para as vagas de Zona Azul sendo filmadas e ter um aplicativo para isso. Nós devemos fazer um piloto nos próximos dias. A empresa é a Parcan, que eu conheci inclusive numa feira de Smart Cities em Barcelona. E vocês vejam, é muito importante a gente poder ter várias dessas iniciativas sendo trazidas para São Paulo. Então não tenho dúvida que esse evento é importante, vamos fazer outros como este, e vamos desejar toda boa sorte aí às empresas que estão participando, das startups. Shalom e muito obrigado pela presença de todos. Um abraço. Obrigada, secretário.
Bom, para a gente tornar o conteúdo dessa final ainda mais rico, eu gostaria de convidar o professor Gilberto Sarfati, que dá aulas de empreendedorismo na Fundação Getúlio Vargas, é gestor da aceleradora G-Ventures e um dos nossos jurados da competição de hoje. E ele vai dar um panorama sobre os ecossistemas de startups, tanto no Brasil quanto em Israel. Então, por favor, professor, é agora com você. Obrigado. Obrigado pelo convite. Fui convidado, então, para a gente fazer uma abertura, uma conversa, uma palestra, mas uma palestra, então, é um pitch palestra, né? Então, a gente vai fazer isso bem rápido, de forma dinâmica, da mesma forma que os empreendedores têm para fazer uma apresentação. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre o ecossistema de Israel, um pouco do qual é o diferencial do ecossistema de Israel. E a primeira coisa, a gente tem que entender o que compõe um ecossistema empreendedor, né? Então, a palavra ecossistema a gente usa bastante, porque, na verdade, existem uma série de atores que estão interconectados. Quais são os atores que estão interconectados e compõem um ecossistema de sucesso? Bom, todo um desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento que é relacionado com pesquisas que são relacionadas a universidades e centros de desenvolvimento, né? Educação e cultura empreendedora, ou seja, a sociedade precisa aceitar o empreendedorismo, e aceitar o empreendedorismo significa também aceitar o fracasso, né? Ou seja, não ser condenado pelo fracasso. Então, a cultura empreendedora é algo que permeia tudo e é bastante importante ser desenvolvida. Treinamento e aconselhamento e, obviamente, também a relação de indústria de venture capital. Se a gente precisa ter empresas, empreendedorismo chamado de alto impacto, empresas que crescem mais de 20% ao ano, a gente precisa ter uma conexão entre essa indústria de venture capital, as universidades e, obviamente, as startups. O que a gente sabe, isso é uma coisa bastante importante também, muitas pessoas se guiam e olham para o ecossistema do Vale do Silício, mas eu costumo dizer que não tem muita coisa, na verdade, para aprender no Vale do Silício, porque o ecossistema lá emergiu quase que naturalmente, e aonde tem ecossistema desenvolvido hoje em dia, em geral, tem ação, em geral não, sempre tem ação do governo. Se a gente não consegue encontrar ecossistemas de empreendedores que se desenvolvem sem que haja política pública para que haja o desenvolvimento desse ecossistema, que no fundo altera a cidade, a cara da cidade, a cara da região onde ele está instalado. Um panorama geral, alguns dados bem rapidinhos a respeito de Israel, e eu faço assim pela ligação, por exemplo, com o Venture Capital. Então, se a gente comparasse Israel com várias regiões dentro dos Estados Unidos, Israel, em número de deals, seja investimentos de Venture Capital, seria o segundo estado americano. Okay? E em termos de empresas listadas em Nasdaq, né, com dado ainda de 2013, Israel seria o terceiro país, só perdendo aí para Canadá. A China tem mais empresas listadas no Nasdaq do que o Brasil. Então é um ecossistema em boom que está fortemente presente nos Estados Unidos, e a gente tem que entender rapidamente por que esse ecossistema é tão desenvolvido. Bom, a gente colocou quais são as relações, os atores que estão contidos lá. Então a gente tem 9 grandes universidades, a localização geográfica delas em relação a onde estão as startups e os venture capitals é importante. Então a gente tem 31 incubadoras, 72 aceleradoras, né? O Exército tem um papel ímpar dentro do ecossistema empreendedor israelense, algo que a gente não vai ver em outros países, essa particularidade do ecossistema israelense. Muito da inovação, da história da inovação começou dentro do Exército e fez spin-off através de empresas que saíram de lá do Exército, e continua saindo, obviamente, pessoas que abrem startups depois que saíram do Exército. E a gente tem 86 Venture Capital Funds, e um ator bastante importante também são a relação com grandes empresas multinacionais, mais de 290 P&D Labs que tem em Israel, de grandes empresas multinacionais. Então isso compõe um ecossistema aí, mais de 7.000 startups, né? Qual a fonte então de inovação histórica de Israel para ele ter chegado nisso? Bom, como a gente disse, o elemento da defesa é fundamental. Israel é tradicionalmente cercado por inimigos e também sem
apoio, na verdade, de outros países, fez com que construísse uma política de defesa que financiasse e permitisse que Israel tivesse os seus próprios equipamentos que permitisse a defesa de Israel. Então, a ausência, né, isso também em termos de agricultura, foi, na verdade, uma grande bênção para Israel. Ou seja, pelo fato de não ter grandes apoiadores fora, especialmente nos primeiros 20 anos, até 67, Israel pôde se beneficiar desenvolvendo a sua própria tecnologia on-house para agricultura e defesa. Okay? Então, a isso se agrega o serviço militar, onde qualquer homem e mulher faz de 2 a 3 anos de serviço militar, grande, que acaba sendo também uma grande escola. Falta de recursos naturais também faz com que Israel tenha se voltado para a educação. Israel tem o maior nível de educação per capita do mundo, né? E esse, na verdade, é o grande ativo quando Israel, que teve uma crise econômica na década de 80, muito similar à do Brasil, decidiu fazer uma grande virada, fruto da ação de política pública. Então, a política pública primeira, que foi tentada, um programa chamado Magnet, não teve muito sucesso e as lições que foram aprendidas foram usadas num programa chamado Yosma. Esse programa Yosma é parte da revolução da mudança de Israel. Em poucas palavras, o que era a lógica do programa Yosma? O governo dava $1 para cada $1 de venture capital que viesse de outros lugares. Então você formou, na verdade, a criação de um venture capital, uma indústria de venture capital que não existia, muito rapidamente, trazendo dinheiro de fora de Israel. E o mais importante é que os primeiros investimentos que saíram de Yosma tiveram um sucesso gigantesco. E sucesso atrai sucesso. Então, depois que o governo deu um impulso, e pode-se dizer, inclusive, que esse dinheiro voltou para o governo de Israel, ok? Ou seja, à medida que os investimentos tiveram sucesso, o dinheiro voltou para o governo de Israel e nas séries seguintes não precisava mais ter dinheiro do governo, ok? Então, o papel do governo é como estimulador inicial do ecossistema, né? E parte, então, desse sucesso também é a presença de milhares de empresas multinacionais que têm grandes centros de pesquisa e desenvolvimento. Como parte de grande das características que foram lançadas do último iPhone X, foram desenvolvidas em Israel, como o reconhecimento facial, né? Então, episódios de sucesso trazem sucesso. Então, todo mundo conhece o caso, obviamente, aí do Waze, mas o Israel é muito mais do que o Waze. E o caso mais recente é o IPO que o Mobileye fez em 2014, de $890 milhões, e nesse ano ele foi adquirido pela Intel por $15 bilhões. O Mobileye, ele tem os softwares que são para carros autônomos, ok? Carros autônomos. Bom, chegando um pouco, terminando um pouco o quadro aqui no Brasil, eu acredito que o nosso ecossistema no Brasil é extremamente desenvolvido, mas a gente não vê ou não se vê o suficiente. Por isso, no começo do ano, na verdade tem 5 meses, nós na GV criamos um mapeamento que era similar a um mapeamento que já existia em Israel, chamado mapedimbrasil.com.br. E nesse momento ele tem 900 pontos cobrindo Brasil de norte a sul, naquilo que compõe ecossistemas. Então, aceleradoras, incubadoras, venture capitals, anjos e outros atores. Então, convido vocês para entrar dentro do mapa e principalmente para as startups se cadastrarem. Qual a importância desse mapeamento? Em Israel, esse mapeamento ajudou a trazer visibilidade para quem estava fora de Israel, que o ecossistema era suficientemente desenvolvido e trouxe mais investimento. Permitiu também com que as pessoas que atuam no ecossistema pudessem se ver, né? E finalmente também é uma fonte de pesquisa. Esse é o objetivo do que a gente também está fazendo na GV. A gente está começando a construir parcerias para, em 2018, a gente criar indicadores, ok? Obviamente também com a ideia de produzir política pública, ok? Então, fico por aqui. Terminei em menos de 10 minutos, quer dizer que eu continuo com o espírito empreendedor. Obrigado. Muito obrigada, professor.
Bom, depois de todas essas explicações sobre os ecossistemas, que tal a gente saber mais sobre a experiência de alguém que passou por uma imersão lá em Israel, né? Quem vem compartilhar com a gente essa trajetória é a Melina Gelman. Gelman ou Elman? Gelman, CEO e fundadora da startup Menu for You. A empresa dela foi vencedora do Startup Tel Aviv Brasil, que foi uma competição realizada no ano passado. Por favor, Melina. Bom, boa noite. Acho que para contar um pouco da história de como foi Israel, eu acho que era melhor contar o quanto que a experiência em Israel impactou no rumo da minha empresa hoje em dia. E para isso eu vou contar o que é a empresa, né? 2013 era a Copa das Confederações, o Rio de Janeiro, eu sou carioca, vocês vão perceber pelo sotaque. Tinha acabado de sediar a Copa das Confederações e foi feita uma pesquisa para entender qual foi a maior dificuldade desse turista estrangeiro. E aí eles levantaram que um grande problema do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, foi dificuldade de comunicação, principalmente na hora de se alimentar. Então a gente tinha uma Copa do Mundo vindo, uma Olimpíada, e eles não tinham a menor ideia de como iam solucionar isso. E a gente para fazer uma pequena reflexão, esse é um problema que a gente enfrenta quando viaja. E aí a gente criou o Menu for Tourists. A gente criou um aplicativo em que o turista iria encontrar cardápios traduzidos no idioma dele. Essa era a ideia do aplicativo. E aí, logo depois, a gente foi o aplicativo oficial dos Jogos Olímpicos, que para a gente, como uma startup, deu uma responsabilidade incrível. A gente estava fazendo nosso MVP já com uma responsabilidade de Jogos Olímpicos nas costas. A gente evoluiu muito. Graças a Deus, esse não foi mais um problema que os turistas enfrentaram, mas aí a gente teve que se reestruturar e mudar muitas vezes. E uma delas foi que a gente criou um aplicativo para turista. Era muito claro para a gente que a gente queria ajudar o turista estrangeiro a encontrar cardápios no idioma dele. E aí a nossa ideia, quando acabasse os jogos, era ir para outros países. A gente queria expandir, a gente queria ajudar os brasileiros quando eles viajassem. E a gente teve a primeira grande surpresa quando a gente viu que a maioria dos nossos usuários nos jogos foram brasileiros. E aí você cria um aplicativo chamado Menu for Tourists, para ajudar o turista. Você ajuda o turista, mas você entende que o brasileiro está utilizando. Por que o brasileiro está usando um aplicativo que tecnicamente era para ajudar a traduzir? E a gente viu que esse brasileiro utilizava para encontrar o restaurante mais próximo, para ver o cardápio completo e para ver o preço. A gente parar para pensar assim rapidinho, não tem nenhum aplicativo que a gente conheça que consiga localizar um restaurante, que você consiga saber exatamente o que você vai comer e quanto você vai gastar. Então, sem querer, a gente acabou atingindo um universo muito maior. A gente continuava ajudando o turista, mas a gente tinha um brasileiro muito carente que também queria o nosso aplicativo. E aí o nome Menu for Tourists passou a não fazer mais tanto sentido, porque era difícil, por mais que o brasileiro utilizasse, uma coisa que na cabeça dele já estava subentendida que era para o turista. Foi aí que o Menu for Tourists virou Menu for You, porque a gente queria ajudar qualquer um que fosse comer fora de casa. Então, em teoria, o aplicativo continua o mesmo. A gente só aumentou o nosso público-alvo. E aí eu vou explicar como funciona o Menu for You. Você faz o download do aplicativo e ele vai listar os restaurantes mais próximos a você. Se você for de um outro país, ele vai listar no idioma do teu celular. Você escolhe o restaurante, vê as informações que a gente considera básicas, né? A descrição, horário de funcionamento, foto, que é importantíssimo, e o cardápio. Completinho, exatamente o cardápio físico do restaurante. E aí, no caso do turista, ele escolhe tudo o que ele quer comer no idioma dele, ele traduz e mostra para o garçom em português. Porque não ia adiantar nada eu mostrar para um turista em japonês e ele mostrar em japonês para o garçom. Não ia adiantar nada na comunicação. E aí a gente foi além, assim. A gente começou a ver que muitos dos restaurantes hoje em dia, eles não têm um website. E quando tem, ele não é atualizado. Como a gente disponibilizava todas as informações do restaurante também no website, a gente viu que era uma forma deles usarem o link do menu como website. Então a gente começa a gerar muitos views na internet e a gente começou a ver que para turista, muitos deles antes de vir ao Brasil, acabam entrando primeiro no website e quando chegam aqui usam o celular. E o dashboard? A gente queria passar todas as informações que a gente estava coletando daquele restaurante
para o dono do restaurante. Então, hoje ele consegue saber se a maioria dos clientes dele são homens ou mulheres, qual é a faixa etária média, quais são os pratos mais clicados, quais são as nacionalidades que vem no cardápio. Se você pega um restaurante com uma área de marketing estruturada, ele consegue fazer campanhas muito mais específicas. A gente vai começar a disponibilizar o push notification, então uma outra forma de monetização. Ele pode, por exemplo, mapear num raio X usuários que eles querem que recebam aquelas mensagens. Também os nossos parceiros. Imagina uma Ambev, por exemplo, saber a média de produtos vendidos no cardápio que a gente mapeia. Não só a Ambev, na verdade, grandes secretarias. A gente tem o apoio no Rio de Janeiro, do Ministério do Turismo. Para eles é interessante saber o consumo desses turistas, sejam eles nacionais ou internacionais. A gente tem no Rio de Janeiro, que é a nossa primeira cidade, mais 700 restaurantes. No Brasil, a gente já está atingindo a casa dos 1.000. O Rio de Janeiro foi o nosso primeiro estado, a gente já está em 7. E aí, graças aos nossos parceiros, assim, eu acho que grandes ideias e grandes empresas, elas precisam de grandes parceiros. E aí eu vou falar sempre que eu contei muito com a ajuda do Ministério, muito com a ajuda do Sebrae. É o nosso grande apoiador nesse impulsionar, né? E reconhecimentos e premiações. Eu acho que aqui foram uns dos que a gente foi vencedor, mas com certeza ganhar o Start Tel Aviv ano passado foi um diferencial para o que vem além. Um pouco do mercado, mas eu acho que isso hoje não é tão relevante, porque todo mundo entende que restaurante tem tudo quanto é lugar e é um mercado que movimenta bilhões. Os números da plataforma, né, eles não estão tão... Aqui são só restaurantes do Rio. O Brasil, esses números são muito maiores. Um pouco da nossa concorrência, ele acaba pegando vários aplicativos que fazem a mesma coisa, mas centraliza tudo num só. Basicamente, ele é uma multiplataforma. Você consegue usar ele em qualquer lugar. E aí, o início da minha fala, por que Israel foi tão importante? Porque Israel sofre do problema de comunicação igual a gente. Israel abriu a nossa cabeça para o banco de dados. Hoje, a gente não cobra mais do restaurante, o restaurante entra de graça e a gente gera esses dados. A gente vai começar a vender os dados para ele, vender os dados para o parceiro, vender os dados para a indústria. E nisso, em Israel, é muito claro. Aqui no Brasil é muito difícil. É muito difícil falar para um anjo isso, que você não vai monetizar por um tempo para gerar banco de dados. E foi por isso que a gente decidiu que o nosso próximo país, onde a gente vai internacionalizar, é Israel. A gente já começou o nosso processo lá, já tem um sócio em Israel. E foi muito do evento que eu fui, assim, ó. Para as startups que estão aí, que vão se apresentar. Vocês vão ter uma semana incrível. Se possível, ficar mais alguns dias para ver. Eu não sei nem quem são as startups, eu estou olhando, pode nem ser que esteja aqui. Assim. Para entender, assim, ó. E mergulhem muito no ecossistema. É um país que respira inovação. Assim, você vai querer trazer tudo para o Brasil. Você vai querer ser representante de tudo no Brasil. Faça o maior número de contatos possíveis. E, se possível, assim como eu, comece a botar um pezinho lá, porque eu acho que principalmente se forem startups com apelo internacional, é uma grande vantagem. Então, obrigada, consulado. Obrigada aos jurados. A gente tem muito ainda caminho no Brasil. A gente planeja vir para São Paulo em breve. A gente sabe o apelo turístico que São Paulo tem. Mas a gente, quando me perguntam se o menu é uma startup de tradução, se o menu é uma startup de localização, eu falo que o menu é uma startup de conexão. As grandes startups do mundo, elas conectam. E o que a gente quer como startup é conectar clientes e restaurantes no mundo todo. E eu tenho o maior orgulho de falar, onde quer que eu vá, que o menu é uma startup brasileira, criada por brasileiros, utilizado por brasileiros, mas ele é para o mundo inteiro. Obrigada. Bom, a gente vai começar então a parte agora das apresentações, mas antes eu queria apresentar para vocês a banca de jurados que está aqui na frente, né? O primeiro membro é o Vitor Cipriano de Fázio, coordenador da plataforma de inovação da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Vou pedir palmas para cada um dos jurados, por favor. Depois a gente tem a Maria Rita Espina Bueno, que é a diretora da Anjos do Brasil. Por favor. A Luciana Detoni, diretora de Business Development da Missão Econômica do Consulado de Israel em São Paulo. O professor Gilberto, que está aqui com a gente. E
A Beatriz Nunes, sócia investidora da Startupi. A Startupi é parceira de mídia deste evento. Desculpa, as palmas, por favor. É verdade. A Startupi é parceira de mídia deste evento e também está dando um prêmio ao vencedor de hoje, que é a veiculação gratuita de um publi editorial no portal e nas redes sociais da Startupi, somando mais de 200 mil acessos e seguidores. E ainda também uma entrevista em vídeo lá em Jerusalém. É um ótimo prêmio, além de tudo, né? Bom, a dinâmica é a seguinte: cada startup vai ter 7 minutos para o pitch e depois a banca tem mais 3 minutos adicionais para as perguntas, tá bom? Quem vem primeiro aqui, que eu vou convidar a primeira startup para a apresentação, é o Luiz, da Onboard Mobility. Por favor, Luiz. Para você lá. Boa noite, meu nome é Luiz Renato, sou cofundador da Onboard Mobility e hoje eu vim falar com vocês dos desafios do transporte público. Para ilustrar isso, eu vou trazer um exemplo bem próximo da gente aqui. Uma pessoa que mora em Osasco e trabalha em São Paulo, ela inicia sua jornada embarcando em um ônibus municipal em Osasco, utilizando o seu cartão BEM. Em seguida, ela embarca no sistema de trilhos, utilizando o seu cartão BOM. Depois disso, ela pega um ônibus municipal em São Paulo, utilizando o seu bilhete único. E os que ela tem em cada um desses cartões são únicos e exclusivos desses cartões. Mas esse não é o único problema do usuário do transporte público. Os cadastros são presenciais. As filas são enormes. E a falta de usabilidade muitas vezes lembra o usuário que ele não tem saldo na catraca. E quando ele vai recarregar o cartão, ele se depara com uma situação como essa. Por outro lado, os gestores do transporte público também têm seus problemas. E o principal problema apresentado por eles é custo. Investigando, a gente chegou às seguintes causas. A rede própria de comercialização de créditos é caríssima. O custo com cadastramento, ativação, distribuição desses cartões também é elevado. E a SP Trans perdeu 150 milhões de reais com as fraudes, porque é o único emissor dos créditos. Por isso todo o custo e o risco de fraude é de sua responsabilidade. E para tornar o seu sistema mais seguro, ela anunciou a troca de 15 milhões de cartões do bilhete único, a um custo de 50 milhões de reais para o município. Certo. Mas como é que nós resolvemos todos esses problemas? O que falta nesse cenário? Gerar tempo de um meio de pagamento capaz de tornar simples e inteligente a experiência do transporte público mundial. O celular. Como nós fazemos isso? Simples. Nós substituímos os cartões pelo smartphone, nós unificamos os cadastros, permitimos a integração multimodal e entre os sistemas, com a recarga feita online e o pagamento feito via aplicativo. E as tecnologias que nós utilizamos para isso estão cada vez mais consolidadas. Smartphones com NFC, internet móvel e meio de pagamento eletrônico. Tudo isso sem a necessidade de bilhetes, tickets, passes, tokens, cada cidade funciona de uma forma. Mas nós entendemos que estamos num momento de transição, tanto tecnológica quanto financeira das pessoas. Hoje temos um número restrito de smartphones com NFC no mercado. A solução ainda não é... O NFC não está liberado para desenvolvimento em iOS e ainda tem uma parcela da população significativa que é desbancarizada. E a solução que nós encontramos para esse momento de transição é, além do aplicativo mobile, emitir um cartão físico para ser usado de forma complementar ao celular. Com isso, nós conseguimos atingir o público que não tem o celular com a tecnologia, é compatível com o iOS pela mesma lógica, e nós conseguimos bancarizar uma parcela da população com a emissão de um cartão pré-pago. Atualmente no Brasil, 37 milhões de pessoas utilizam o transporte público diariamente, movimentando um valor superior a 80 bilhões de reais por ano. Esse mercado, né, as soluções que atuam nesse mercado, hoje elas cobram taxa de conveniência dos usuários, tem a compatibilidade do chipset do celular com o do cartão, que faz fazer a validação desses créditos em terminais físicos. E aí o usuário se depara com uma situação como essa, que ele é avisado dentro do ônibus que ele não vai conseguir embarcar porque a recarga não está disponível. Nosso modelo de receita já é uma prática do mercado, onde a gente ganha com as transações realizadas no cartão de crédito e com a venda dos créditos do transporte público. E nós estamos orientando o nosso modelo de negócio para trabalhar com dados. Nós temos condição de gerar pelo menos 6 vezes mais dados que os cartões de transporte hoje geram. E tudo isso respeitando o Código Civil da internet.
Recentemente nós assinamos um termo de cooperação com a SP Trans, que é um dos maiores sistemas de transporte público do mundo, onde vai estar viabilizando os testes, e uma vez que a gente consiga homologar essa solução aqui em São Paulo, nós temos o compromisso contratual de implementar isso na cidade. Evolução de mercado. Para isso, aqui em São Paulo, nós pretendemos começar na cidade universitária, onde os universitários já dependem de 2 cartões para se deslocar dentro do município. Depois disso, levar essa solução à região metropolitana, outros estados, e a gente entende que a complexidade do transporte público não é exclusiva de São Paulo ou do Brasil. No mundo inteiro, o transporte público é complexo e a solução precisa funcionar no mundo inteiro. E para atingir essas cidades, nós estaremos entrando na linha de cidades inteligentes, que já estão buscando soluções para resolver os seus desafios de mobilidade urbana. E nós já estamos nos consolidando como uma solução para cidades inteligentes. Nós vencemos 2 competições, uma em Curitiba e outra em São Paulo. Além disso, nós passamos por 2 editais de chamamento público para o programa de residência do Mobilab. Fomos uma das startups selecionadas pelo programa Red Visa, tiveram mais de 750 inscrições de 10 países, nós fomos uma das selecionadas. Vencemos o Demo Day tanto pela avaliação da banca como pela escolha popular. Tivemos mais de 40% dos votos. Fomos finalistas do Fintech Awards Latam, a maior competição de fintechs da América Latina, e somos uma das startups selecionadas pelo programa de Open Innovation nacional da Indenred. Tudo isso tem sido possível graças a esse time maravilhoso, que além da experiência profissional de cada um deles, o desenvolvimento e toda a solução é fundamentada nos trabalhos acadêmicos de cada uma dessas pessoas, e além disso, de parceiros extremamente estratégicos e inovadores nas suas áreas de atuação. Uma Visa, que tem ajudado a gente a construir todo o lado de pagamento. No mês de agosto, nós assinamos com a Via 4, referência em mobilidade urbana na área que atua. Nós temos a liberação do laboratório de eletrônica dela para testar soluções. Nós acreditamos que o transporte público, o desafio do transporte público, ele não é capaz de vencer a mobilidade urbana sozinho. Então nós estamos trabalhando na integração com outros serviços de mobilidade urbana. O primeiro deles é a Movida. Nós já estamos integrando a nossa solução de pagamento para o transporte público com o aluguel de veículos deles. E essa semana passada nós estávamos no Rio de Janeiro discutindo a implementação com o metrô do Rio. Muito obrigado. Shalom. Obrigada. Pode segurar o microfone aí. Agora eu vou passar eu mesma o meu microfone aqui para a banca, para as perguntas de vocês. São 3 minutinhos. Quem começa? Parabéns, acho que é um problema enorme mesmo. Eu queria ouvir falar um pouco assim, do que acontece fora do Brasil, né? Se a gente pensar em termos de Europa, que já é um país mais integrado, você tem uma solução fora que você possa dizer que é referência para isso que você está se propondo a fazer aqui no Brasil? Uma das mais famosas é o Oyster Card, né? Que já é bem avançado nesse sentido. A Holanda tem um bilhete integrado no país inteiro, e a Espanha também está nesse movimento bem parecido. Mas se você olhar pelo lado do turista, às vezes o turista não é incentivado a usar o transporte público, que é a opção mais barata depois de andar a pé, porque ele não sabe onde ele vai comprar o cartão, recarregar, como ele vai ser tarifado. E a gente quer trabalhar nesse lado da solução. O turista chega, ele pode embarcar no sistema de transporte público, que o aplicativo faz a conversão automática da moeda dele, tarifando de acordo com o sistema. A solução de vocês, pelo que eu estou percebendo, ela está muito... o sistema de monetização dela, vocês pretendem fazer muito a partir de dados também, né, de uso de dados. Né? Algumas iniciativas, como aqui na Prefeitura de São Paulo, têm como objetivo, por exemplo, conceder o serviço de gestão do bilhete único. Sim. Como vocês avaliam esse tipo de risco, de que soluções como a concessão de bilhete único possam se espraiar ou se difundir e concorram com o serviço de vocês? Na verdade, a construção da ferramenta ela é completamente agnóstica. Então, a gente está trabalhando no desenvolvimento justamente para alguma empresa que venha assumir, a gente consiga prover esse serviço até para essa empresa que vem assumir, com o objetivo de expansão da solução que tem aqui para outros lugares, gerando novos modelos de receita a partir disso daí. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é exatamente a sua inovação. Você está inovando no modelo ou
tecnologia. O que é inovação para vocês? É os dois lados, tanto o lado da tecnologia, porque a gente, através da tecnologia, a gente consegue possibilitar a integração de múltiplos sistemas sem que eles estejam conveniados, sem que tenha uma autoridade metropolitana por trás disso daí, e do lado do modelo de negócio também, de que a gente entra pela rede de venda de créditos e a gente cria receitas acessórias a partir da plataforma. Você mencionou a questão de fraudes. Como Sim. que o sistema prevê essa questão de não ter fraudes mais? A tecnologia, já entrando nesse lado, que a gente utiliza é uma tecnologia muito mais avançada. O que tem no bilhete único hoje é uma tecnologia de 2004. O modelo de criptografia e toda a parte de segurança que a gente tem é muito recente. Ela teve início em 2011 e ela já vem trabalhado. A criptografia que a gente utiliza é a criptografia do passaporte americano. Então a gente consegue trazer um nível de segurança muito maior do que as soluções que tem hoje no mercado. Queria saber, se você ganhar esse prêmio e for para Israel, o que você acha que você vai encontrar lá que vai fazer a maior diferença para o teu negócio? Como a Melina, né, que estava aqui anteriormente, disse, é uma possibilidade de imersão naquele ecossistema, entender modelos de negócio até lá que a gente consiga replicar aqui no Brasil, entender o que tem de inovação e de tecnologia lá que a gente consiga se apropriar e aproveitar para trazer para cá. Eu acho que é uma oportunidade incrível nesse sentido. Certo, obrigado. Eu já pego esse. Bom, antes de chamar a segunda startup, eu gostaria de agradecer a presença também de mais um convidado especial, Manuel Davi Cone de Carvalho, agente de Relações Institucionais da Fiesp. Muito obrigada. Agora, para convidar a segunda startup, quem vai vir para cá é o Josias, da Solve IoT. Por favor. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Josias, eu sou da Solve IoT Solutions. Nós somos uma empresa focada no desenvolvimento de soluções para a internet das coisas. Atualmente estamos incubados na incubadora tecnológica da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, a Solve surgiu para atacar um problema que está presente no cotidiano das pessoas, que é o atual modelo de coleta de lixo. Hoje, o atual modelo ele é totalmente periódico e sem nenhum acompanhamento individualizado, tanto para lixeiras como para containers. E dessa forma, situações como essa da imagem acontecem recorrentemente. Além disso, pesquisas afirmam que os caminhões de lixo são os maiores emissores de dióxido de carbono por quilômetro rodado. Isso é um dado bem preocupante. E isso é justificável porque eles estão sempre andando em marcha lenta e realizando inúmeras paradas para coletar containers e lixeiras. Mas não bastava ver que existia um problema. A gente foi buscar se realmente existia uma oportunidade de negócios aí para nós. E foi aí que a gente descobriu os altos valores envolvidos nas licitações de coleta de lixo, como é o caso de Santa Maria, uma cidade de menos de 300 mil habitantes, para um contrato de uma coleta de 600 containers no período de 2 anos, são valores de aproximadamente 10 milhões. E isso se repete nas inúmeras cidades do país que já adotaram um sistema de containerização. Aqui está um exemplo das cidades que já adotaram o sistema de containerização. No Rio Grande do Sul, só nas principais cidades, são mais de 8 mil containers espalhados nas ruas. E se a gente vir para outros centros, como é o caso de São Paulo, a gente pode ver que os números são muito maiores, inclusive. Então, existe bastante mercado para uma ideia como essa. Bom, sabendo que existia uma oportunidade e que existia um problema para ser solucionado, a gente propôs o SysClean. O SysClean é um sistema inteligente de otimização de coleta de lixo. Basicamente, o SysClean é composto por 2 partes. A primeira parte é um sensor que vai instalado na tampa de containers e lixeiras, que vai medir o nível residual contido em cada uma dessas lixeiras ou containers e enviar esse dado para a nuvem. Uma vez que esse dado está na nuvem, nós temos a nossa aplicação onde é possível fazer o acompanhamento individualizado de cada um dos containers e também traçar rotas de coleta otimizada. Para você ter uma ideia, Santa Maria, que é a cidade onde a gente está sediando a nossa empresa, eles coletam todos os containers todos os dias, independentemente deles estarem cheios ou estarem vazios. E isso é bem comum. Em Porto Alegre acontece a mesma coisa. Eu não sei se hoje aqui existe algum tipo de otimização, mas eu sei que isso acontece inúmeras vezes. Bom,
A nossa ideia propõe 3 tipos de benefícios. Dentre os benefícios econômicos estariam a redução dos custos operacionais com a coleta, como vocês viram, são valores bem altos, que vêm diretamente do bolso das pessoas. Então, seria possível economizar custos com combustíveis, mão de obra, manutenção de equipamentos. Dentre os benefícios ambientais estariam a redução da emissão de dióxido de carbono, uma vez que esses caminhões circulariam menos. E dentre os benefícios sociais estaria a redução da interferência desses caminhões no trânsito das grandes cidades e também a redução de situações como aquela da imagem, onde o lixo é depositado na calçada e as pessoas têm que caminhar do lado próximo àquela situação. Para você ter uma ideia, um estudo feito na Coreia do Sul afirma que é possível economizar até 80% dos custos operacionais da coleta de lixo ao utilizar um sistema similar ao proposto por nós. Como é que é feita a monetização da nossa ideia? A gente vai cobrar um valor recorrente mensal por container monitorado. Em troca disso, a gente vai oferecer a otimização da logística e também a análise dos dados coletados, uma vez que é possível fazer a predição do nível de lixo para cada um dos containers e também a redistribuição dos contêineres de lixeiras no âmbito da cidade para melhor atender a demanda de armazenamento. Hoje, a gente está com o nosso MVP testado e funcional e estamos preparando um programa piloto de 20 unidades que será instalado na cidade de Santa Maria para validação da ideia e para coleta de dados. Além disso, nós já estamos olhando outras aplicações similares que envolvem monitoramento e otimização de logística, como, por exemplo, monitoramento de nível de ração em silos. E a gente descobriu que isso é um problema e que existe demanda por isso. E também monitoramento de nível de tanques de combustíveis para grandes redes de postos de combustíveis. Eu acho que seria isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada. Agora a gente vai para os 3 minutinhos de perguntas da banca. Quem é a sua equipe? Minha equipe é eu, Matheus e Fabrício, os 3 engenheiros da computação da Universidade Federal de Santa Maria, graduandos, a gente está terminando nosso curso. Então, Matheus, eu queria entender um pouco assim, né? Esse é um mercado no qual, até onde eu entendo, eu não sou uma especialista, mas é um mercado que é muito centralizado. São poucas empresas que fazem a coleta de lixo no Brasil inteiro. Então, existem algumas empresas, mas não é um volume muito grande de empresas. Na hora que você me diz que você vai vender para elas, eu fico pensando por que essas empresas não usam esse tipo de solução, não desenvolvem elas mesmas. Por que elas vão comprar de você e não desenvolver a própria solução delas para esse monitoramento e também para a otimização de rota? Acredito que eu não tenho as informações da região sudeste do país, mas eu sei que no Rio Grande do Sul são aproximadamente 10 empresas responsáveis por coleta de lixo que atuam em licitações, tá? Inclusive 2 delas já tentaram desenvolver uma solução exatamente igual a nossa. A gente já conversou com eles, eles ficaram interessados porque eles não conseguiram chegar a uma solução viável economicamente, porque tu envolve sensor, tu envolve comunicação, tu envolve manutenção da nuvem. Então, eles não conseguiram chegar a uma solução economicamente, então, por isso, agora, a gente está tentando despertar o interesse deles de contratar a nossa ideia. A gente já fechou uma parceria com a empresa que é responsável pela coleta em Santa Maria para a instalação do programa piloto, e ele já está alavancando para, caso dê certo, a gente já entrar no mercado com eles. Você falou sobre que o mercado é grande e tal. Eu não fiquei convencido da viabilidade econômica, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho mais. Por exemplo, você falou Santa Maria, tem contrato de 10 milhões. Disso, quanto você pode tirar por ano de receita e com que margem? Eu vou ser totalmente honesto contigo. Esse é exatamente o dado que a gente quer extrair do programa piloto. A gente sabe os nossos custos de produção, a gente sabe os custos que a empresa tem para fazer a rota de coleta hoje, mas a gente não sabe qual que é a margem de otimização que a gente oferece. Só que é difícil tu fazer isso sem ter o dado coletado, então para isso a gente está fazendo. Mas pelo interesse que eles tiveram, acredito que existe uma boa margem. Obrigado. É uma solução interessante, mas se você quiser se expandir globalmente, você tem alguns
Você tem algumas empresas que competem com a sua solução. O que vai diferenciar nesse Go Global? Como que você vai se diferenciar nesse mercado global? Eu vou dar um exemplo de por que hoje as principais concorrentes da nossa ideia, que são 3 empresas internacionais, ainda não estão no mercado. O tipo de comunicação que eles usam. Hoje a gente tem uma infraestrutura de comunicação muito fraca no Brasil ainda, e esse talvez seja o principal motivo que eles ainda não estão. Então, o modelo que a gente tem hoje de comunicação e utilização nos protege de um concorrente. Talvez isso seja questão de tempo. Para chegar a um nível global, a comunicação que a gente usa também existe infraestrutura em qualquer país do mundo. A gente usa a rede celular. Então, rede celular existe em qualquer lugar do mundo. Então, como diferencial, talvez o baixo custo. Os últimos 8 meses de desenvolvimento da empresa foram focados em 2 coisas. Redução do custo por unidade, até porque no Brasil a gente sabe da depredação, roubo que a gente encontra nas ruas, e isso vai ser uma coisa que vai ficar exposta dentro do container. Então a gente reduziu muito o custo por unidade, deixou o mais simples possível, e também tentou deixar ele bem robusto. Então talvez esse seja o nosso grande segredo, né? Robustez e baixo custo. Qual na sua visão como empreendedor, qual é o papel do governo para que a sua solução encontre mercado e seja viável? Tem um exemplo que aconteceu aqui em São Paulo, que é o sistema de monitoramento de entupimento de bueiros. Não sei se vocês ouviram falar. É uma solução muito similar, que agora tem um projeto de lei aprovado que obriga a cidade a ter esse sistema instalado em todos os bueiros. Então, daqui a um tempo, o governo, percebendo que isso aí pode reduzir os custos da licitação em si, vai botar uma pressão nas empresas para reduzir o custo, ou até mesmo baixar o valor, o teto da licitação, né? Então essa é a nossa ideia. É interessante também porque existe uma coisa chamada marketing político, que a gente percebeu que é muito interessante, especialmente em cidades menores. Isso é muito utilizado em campanhas. É muito interessante ver um político vir bater nessas costas até apoiar a tua ideia, né? Então acredito que isso seja um diferencial. Muito obrigada, então. Gostaria de convidar, então, o Jonathan, agora, da startup TWS Surgery Lab, por favor. Isso mesmo. Beleza? Boa noite a todos, Shalom Sheachol. Meu nome é Jonathan Trentini e eu sou CEO, fundador da TWS Surgery Lab, junto com o João Augusto, que está aqui do meu lado. E hoje eu vou apresentar para vocês um produto que vai revolucionar, vamos dizer assim, o mercado de treinamento e simulação da área médica e do treinamento em saúde. Eu acredito que muitos de vocês já se perguntaram como é que um profissional de saúde, principalmente um médico ou um cirurgião, treina um procedimento invasivo antes de chegar no paciente final. Bom, eu sou da área e vou mostrar para vocês as seis possibilidades que a gente tem. A primeira é o próprio paciente. Tá? Então a gente vai lá, vai pegar o paciente, ele vai fazer a cirurgia que é prescrita para ele e vai tentar aprender. Só que isso encarreta riscos de imperícia que podem ser complicados para o paciente. Então a gente vai para a segunda opção. É um corpo humano, só que é o cadáver. Problema, no Brasil, zero. Cadáver não tem. Cadáver, o que vem, vai para a anatomia e vai para as universidades novas. Universidades normais não conseguem utilizar isso para treinamento cirúrgico. Outra opção. Então a gente tem um animal vivo. O animal vivo, ele sangra, ele desestabiliza, ou seja, ele pode morrer. Isso são vantagens na hora do treinamento cirúrgico. Problema, bioeticamente equivocado, né, e muito caro. Porque um animal desse ele não é um animal que você vai comprar no açougue. Um animal desse ele vai ser criado em um biotério especificamente para isso, com apoio de veterinários e etc., que acaba causando que um animal desse aqui custe em média de 10 a 15 mil reais. E ele vai ser utilizado apenas uma vez, porque as regras mandam que ao final da cirurgia você vai fazer a eutanásia do animal. Portanto, para cada cirurgia que eu faço, eu gasto 15 mil reais da universidade.
Outra opção que a gente tem é utilizar pedaços de animais ou animais mortos, mas aí a gente não tem um sangramento. Não tem um principal da cirurgia, que é a manutenção das características hemodinâmicas. Temos outras opções sintéticas e opções virtuais. Problema: sintético, extremamente caro e não consegue chegar à qualidade que consiga ser semelhante ao tecido biológico, e o virtual cursa com os mesmos problemas. Além do preço, ainda não tem a qualidade. Está muito longe da gente conseguir utilizar. Então, como é que a gente vai conseguir um material biológico? Ele tem que ser barato e ele tem que ter o sangramento e o treinamento da manutenção hemodinâmica. Bom, aí a gente criou o HertzLev. HertzLev, ele perfunde o sangue, ele é uma bomba de circulação extracorpórea que vai manter o sangue a uma pressão adequada, uma pressão fisiológica, a uma frequência adequada, a uma temperatura certa e com possibilidade de a gente conseguir fazer modificações no sistema para simular desestabilizações hemodinâmicas. Então, aqui a gente tem o exemplo do sangramento, já foi, é de um dos protótipos que a gente tem de uma neurocirurgia. Aqui eu só mostrei o aspirador, a manutenção da pressão, pressão arterial do porquinho, né? Aqui, pode passar. Aqui tem mais uma opção que a gente utilizou em um treinamento para a Ponte Safena, era um treinamento dentro da universidade já. Aqui eu estou só mostrando o sangramento na artéria coronária ali. Vocês conseguem ver que eu fiz apenas um pequeno corte, já começou a sangrar, a gente conseguiu fazer esse treinamento. Está aqui o nosso protótipo. Esse protótipo é o HertzLev protótipo, que funciona à base de analógica, e o nosso próximo é digital. Ele vai ter aspiração, bomba venosa, temperatura e digital. A gente consegue fazer um centro cirúrgico em qualquer lugar. Aqui eu poderia fazer um treinamento cirúrgico, né? Então a gente teria aspiração, pressão venosa, pressão arterial e o centro cirúrgico inteiro aqui. O mercado. Nosso mercado, ele é universidades e hospitais. Os hospitais hoje não fazem treinamento em animal porque não tem condições de manter um biotério. Porém, com o HertzLev, o cara que vai fazer a sua cirurgia, o cirurgião, que é o residente, está no hospital aprendendo, vai poder fazer o treinamento em um animal que não faz hoje. Entende? Essa é a grande vantagem. Além das 300 universidades de medicina que a gente tem no Brasil, temos mais 5.000 hospitais que podem utilizar. Para monetarizar, a gente tem o aparelho, obviamente, e a venda do sangue. Porque a TWS Surgery Lab tem vários produtos, um deles é o HertzLev, mas o principal deles é o desenvolvimento do sangue artificial com coagulação, com características do tecido sanguíneo, que a gente tem desenvolvido com o Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná. Como eu falei, são 293. O Brasil é o país onde mais tem universidade de medicina no mundo. Passamos a China, passamos a Índia, passamos os Estados Unidos. Temos 30 mil novos alunos todos os anos, 5 mil hospitais. A gente, além do Brasil, a gente consegue expandir América Latina, Ásia, Sudeste Asiático, Oriente Médio, África. Ou seja, países que não vão ter condições, pelo menos no médio prazo, de conseguir técnicas sintéticas ou de realidade aumentada e toda essa inovação que tem tido na fronteira da tecnologia. Mas com um simples sistema, com o sangue artificial simulando perfeitamente, a gente consegue chegar nesse mercado. E para isso, a gente conta basicamente com 3 sócios. Sou eu, Jonathan Schnitzler, diretor executivo, estou no 4º ano da medicina na Federal do Paraná. Eu tenho o nosso colega João Tigrinho, que é um gênio na área de eletrônica. Ele tem desenvolvido bastante a parte do HertzLev. E junto com o Guilherme Weiler-Secato, futuro neurocirurgião, inclusive foi ele que fez a craniotomia, todo aquele processo do exemplo. Também no 4º ano da medicina. Eu fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida e eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigada. Agora para a banca, quem que quer começar? Tá todo mundo pensando nas imagens ali. A gente esquece, né? Porque a gente está tão fechado. Perfeito. Hoje existe um protótipo, mas não é vendido, não está pronto. Não, a gente tem utilizado na universidade
já nos departamentos de cirurgia vascular e de neurocirurgia, mas a gente ainda não conseguiu colocar ele no processo industrial. A diferença do nosso projeto com um dos outros é que o nosso projeto é industrial, né? A gente tem que, aliás, o dele também. Então a gente não consegue fazer uma produção em escala agora por falta de investimento. E já houve, por exemplo, uma pesquisa na região para voltar para vocês? Quanto custaria? Quanto a educação está disposta a pagar por isso? O mercado está disposto a pagar por isso? Isso é uma questão complicada. O protótipo, e aliás, todo o processo é muito barato, né? Isso aqui provavelmente deve ter custado uns 500 reais. No máximo, no máximo. Todo o processo. Todos que deram errado quebraram os anteriores. A gente não sabe disso, mas, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná abriu um laboratório de simulação por R$1 milhão ano passado. Só a Universidade Federal do Paraná. E, sinceramente, eu achei muito ruim. É muito pouco, a qualidade técnica é muito ruim. Muito melhor trabalhar com tecido biológico. Então, eu acho que existe um mercado grande. Eu acho, né? Essa questão mercadológica ficou um pouco para trás. Mas, com a margem que você consegue com isso aqui, e principalmente com sangue depois, você consegue manter o negócio para frente, principalmente com a venda do sangue, né? Deixa eu seguir na mesma linha dela. Eu queria entender qual que é o potencial, na verdade, do mercado. Ou seja, se você vendesse para todas as universidades, hospitais do Brasil, quanto seria a sua receita? Vamos imaginar, então, um cenário hipotético e vendesse para as 300 faculdades de medicina. Vamos excluir os hospitais aqui, então. São 300, basicamente uns 10 por universidade, mínimo, porque é o mínimo que você vai ter de bancadas para treinamento. Seriam já 300 vezes os 10, mais o valor do sangue, que seria por aplicação. Então, todo ano, todo semestre, seriam feitas algumas aplicações desse sangue. O sangue, a gente está desenvolvendo ele, é um pouco mais complicado, mas é o que mantém a estabilidade do negócio por mais tempo, né? Senão seriam os 300 vezes 30. Mas quanto que dá isso? Com minha conta aqui na cabeça, dá menos de R$1 milhão. Provavelmente. De venda do produto, né? Isso? Nenhuma Perfeito. mais? Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Quero convidar então agora a última empresa que vai fazer o pitch é o Elton, da startup Upfish, por favor. Alô? Aí. Oi, gente. Meu nome é Elton. Eu sou o CEO e cofundador da startup Upfish, uma plataforma de inteligência para aquicultura. Bom, a aquicultura, que é o cultivo de peixes, camarões e outros organismos aquáticos, é o mercado de proteína animal que cresce mais rápido no planeta, segundo o World Resources Institute. Porém, como o crescimento começou só na década de 90, quando nossos oceanos começaram a sofrer de sobrepesca, ela ainda não foi tão explorada pela tecnologia como outros cultivos de animais mais tradicionais, como bovinos e avinos. E eu vou ilustrar a decorrência disso contando para vocês a história do Antônio. O Antônio é um produtor rural tradicional de tilápias. Ele está no mercado faz 12 anos e ele toma a maior parte das decisões dele baseado na intuição. O Antônio tem uma falta de controle na sua produção. Isso acarreta em altos gastos com ração e no diagnóstico tardio de problemas. A grande questão com a ração é que se você der muita, ela dissolve, deteriora a qualidade da água e prejudica o crescimento dos peixes. E se você der pouca, os peixes não vão crescer tão rapidamente. E isso é uma questão chave, porque a ração representa 70% de todo o custo operacional numa produção de aquicultura. E o caso do diagnóstico de problemas, um tanque vale para o produtor de 30 a 50 mil reais. E isso acaba sendo um grande desafio para o produtor, porque quanto maior quantidade de peixe que você coloca... Opa, agora ficou bom. Quanto maior quantidade de peixe que você coloca, maior a chance de dar problema nas variáveis da água. E o próprio Antônio comentou com a gente que ele já perdeu um tanque inteiro devido à falta de oxigênio. Então nós nos juntamos ao Antônio e agora ele está conectado à sua produção.
Esse é o nosso aplicativo. Aqui na primeira tela você observa as variáveis da água. Na segunda tem um gráfico de acompanhamento diário. E na terceira, a nossa inteligência é com a recomendação e as informações de como ele vai lidar com com a produção dele. Então ele é informado todos os dias sobre a quantidade exata que ele tem, que dá de ração. E ele é avisado sempre quando há algum problema nos seus tanques e recebe uma recomendação de ação que ele deve tomar para corrigi-los. E para levantar essas variáveis da água, nós desenvolvemos um dispositivo IoT, a Upbox. Ela tem 3 sensores de oxigênio dissolvido, pH e temperatura. Esses dados são enviados para a nuvem, cruzado com nossa inteligência, que tem uma base em papers científicos. E a parte mais legal da história é que o Antônio é realmente um personagem real. Ele é nosso primeiro cliente pagante, com quem nós estamos iterando o nosso MVP. Nós validamos com ele nosso modelo de negócio de software e hardware as a service. Nós cobramos uma mensalidade de R$500 por equipamento e uma instalação de R$1.000. Nós instalamos na fazenda dele no dia 12 de agosto. Com os dados que nós levantamos até agora, projetamos um aumento de lucro para ele de 20%, e isso corresponderia a um retorno de investimento do Antônio de 5 vezes ao ano. Agora, imagine o impacto que isso teria numa escala global. No mercado que moveu em 2015 168 bilhões de dólares, considerando as primeiras vendas, e no Brasil 4,38 bilhões de reais. E ainda com a projeção de crescimento no Brasil de 104% até 2025. E assim como o Antônio, tem dezenas de milhares de produtores aqui no Brasil. E essa é uma lição que a gente tem muito interesse em aprender, na verdade, esse mindset global, e que a gente acha notório de Israel. A gente acredita que a gente tem muito a aprender com eles. E agora um pouquinho da nossa equipe. Esse é o Alfredo, nosso COO, Carlos, nosso CTO, e nós temos 2 mentores, o Manuel Braz, que é zootecnista e diretor da Associação Brasileira de Criadores de Organismos Aquáticos. Esse é o Fernando Celarino, é consultor tecnológico no Instituto Eldorado, o maior instituto de pesquisa do Brasil. Um pouco agora da nossa trajetória. Nós somos uma startup bem jovem, nós começamos nosso trabalho em março, nós temos 6 meses de existência. Começamos na Microsoft Magic Cup, que é a Copa do Mundo de Empreendedorismo pela Microsoft. Fomos os campeões nacionais, competindo com outras 198 startups. Fomos selecionados para representar o Brasil na sede mundial da Microsoft. Lá participaram, no total, mais de 29 mil estudantes empreendedores. Nos classificamos nas quartas de final. E, como parte do prêmio, fomos enviados para o Instituto Innovaction para uma pré-aceleração. Lá nós recebemos todas as bases para consolidar a gente como empresa, saímos com o nosso CNPJ, e agora, para o nosso próximo passo, nós criamos um planejamento estratégico de validação do nosso produto com uma base maior de clientes. É por isso que a gente está buscando um investimento de R$50 mil iniciais. Com isso, nós desenvolveríamos e distribuiríamos 12 equipamentos, e com essa base maior de clientes, a gente poderia iterar questões como o nosso modelo operacional, os ganhos que nós trazemos aos produtores e a nossa precificação. E, claro, isso seria feito com a nossa terceira versão da Upbox, que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, esse modelo 3D. Ela é bem mais robusta, ela é impermeável, tem uma certificação de IP67 e ela tem uma produção padronizada. Bom, agora eu me coloco à disposição de qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigada, Elton. Já tem um microfone ali com a banca. Acho que é um projeto bem interessante, mas eu acho que assim, você falou uma coisa que sempre me preocupa, né? Que é um mercado muito pulverizado. Sim. São muitos produtores pequenos. Como é que você pensa em atingir todo esse povo e vender para todo esse povo? Legal. Justamente por ser pulverizado, a gente pensa em atacar em hubs. Eles se clusterizam, né, naturalmente no mercado, porque eles precisam de apoios uns dos outros. E aí tem uma série de esses hubs, a gente divide nas associações, que os próprios piscicultores ou produtores de carcinicultura se juntam. Tem as associações do governo também. Tem instituições como o Senar, o Sebrae, tem um programa muito legal que a gente está de olho, o Sebrae Tech também. E por fim, outras agências governamentais. A gente esteve na Secretaria de Agricultura e Pesca aqui do estado de São Paulo. Basicamente, a nossa estratégia seria atacar em hubs.
Eu vou na mesma linha da Maria Rita, vou aprofundar. Tecnologia é muito legal, mas para você vender, você vai ter que fazer venda consultiva, ou seja, o vendedor tem que ir em cada um dos lugares, trabalhar com o cara, ou seja, o custo de aquisição é muito alto. E aí eu tenho minhas dúvidas se essa conta fecha, entendeu? Ou seja, você tem 500 pau que o cara paga de mensalidade versus um cara que vai ter que ir para cada um desses lugares de deslocamento, ou seja, tem o salário dele, a comissão dele, tem o deslocamento, um custo grande de deslocamento, ou seja, é uma venda custosa, né? Então eu queria saber se vocês refletiram sobre esse chamado custo de aquisição do novo cliente. Sim. É o CAC para a gente. Sim, de fato. Essa é uma das preocupações que nós levamos nessa validação inicial que vai durar 4 meses, né? Nós estamos nos classificando agora na aceleração da ACE, né, ACE Start, programa deles, e é uma das conversas que a gente levantou com eles também. A princípio, a nossa ideia seria, trabalhando com esses hubs, existe uma série de incentivos que partem dessas instituições e associações. No caso, o próprio Senar, ele oferece cursos de aquicultura, os produtores se reúnem nas cidades que eles se produzem, e sempre para comprar insumos como ração, eles dividem como se fosse a logística, eles se dividem em logísticas. E da mesma forma que fazem as vendas de ração, a gente pretende atacar o mercado. Você fala também do potencial global. Você já fez um mapeamento dos países que vocês têm intenção de entrar depois do Brasil? Sim. A nossa primeira opção seria o Chile. Ele tem um mercado de aquicultura bem legal, bem avançado aqui, e está muito próximo da gente geograficamente falando e em questão de barreiras culturais, né? E a princípio essa expansão seria na América Latina. Tem outros exemplos também, o Peru, a Colômbia também fazem trabalhos muito legais, e essas seriam as nossas primeiras opções. Achei muito interessante também a ideia de vocês. E eu fiquei um pouco em dúvida em relação a uma questão que é a seguinte. Me parece que, em termos de tecnologia, não tem nenhum pulo do gato, né? Especialmente em relação ao hardware, né? Um hardware com alguns sensores, né? Você me corrija se eu estiver errado, tá? O que diferenciaria vocês caso outras soluções com propostas semelhantes surgissem no mercado? A princípio, se outras soluções surgissem no mercado, a gente acharia ótimo. Porque nosso foco aqui está na inteligência do aplicativo. Essa é uma plataforma de inteligência para a aquicultura, né? E o fato de existir um outro hardware seria ótimo para a gente integrar com a solução desse hardware. Mas, nesse momento, no Brasil, na América Latina, não tem um hardware como esse. A gente teve que desenvolver o próprio para poder fazer isso. Inclusive, estamos pensando em patentear por causa disso. Nós tivemos workshops de marcas e patentes, propriedade intelectual no Instituto Innovaction. Pesquisamos nas bases de patentes e realmente não tem. Então, nosso plano agora é depositar essa patente. Ó, já tá na rede já, viu? Isso quer dizer que eu tenho 1 ano de direito de propriedade intelectual. Só para avisar. Vamos ver se o pessoal entendeu. E você começou contando a história que o foco, a história da pessoa era do interior, né? Exato. E a gente tem aí uma costa inteira, aí volta para o custo de aquisição de cliente. Desculpa. O processo vale também para, por exemplo, aquelas fazendas criadoras que tem em Santa Catarina? É a mesma coisa? Existe basicamente 2 tipos de produção de aquicultura diferentes. Existe o tanque escavado ou construído, e existe o tanque rede, que ele é em um espaço aberto. A princípio, a gente está focando em tanque escavado, que representa 60% do mercado brasileiro, mas o hardware seria facilmente adaptado para um tanque rede. É só questão de como a gente está focando a princípio para valorizar nosso crescimento acelerado. Mas isso faria o mercado aumentar significativamente? Com certeza, seria um segundo passo bem próximo para a gente.
Então, muito... Tem mais? Perdi? Então, tá bom. Muito obrigada. Oi? Para mim mesmo. Obrigada. Bom, agora a banca vai se reunir, a gente vai fazer uma pausa aí de 20 minutos, que eles vão ter a dura missão de escolher quem que vai ser o vencedor dessa noite. Eu quero convidar vocês, tem um coffee lá atrás, nesses 20 minutinhos. Muito obrigada.
Posso chamar? Pessoal, vamos voltar aqui para o auditório, por favor. Renata. Tudo bem? Vou chamar de novo. Pessoal, queria pedir a gentileza, por favor, de vocês se encaminharem aqui para o auditório para a gente já tem a vencedora.
Bom, depois da reunião da banca, então, nós já temos a startup vencedora. E para isso eu gostaria de convidar o vice-cônsul de Israel, Orni Ringer, por favor, que vai anunciar a vencedora. Okay, so before I open this envelope and tell you who is the winner, I would like to thank you again for participating, for all the applicants that applied for this contest, and for the finalists. A special thank you for Camila and Laura for arranging this whole night and working long hours. So big applause for them. So without further ado, so the winner of this contest, Star Jerusalem, who goes to Israel for 1 week, is Upfish. Please. Chega mais perto. Aí. Israel com certeza é notório, é um exemplo notório pra gente. A gente está muito feliz de estar aqui e com certeza foi fruto do nosso trabalho muito árduo. Perfeito, muito obrigada, gente. Parabéns. Obrigado. Bom, parabéns, então, a Upfish vencedora. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no Mobilab essa noite. E, enfim, boa noite a todos. Muito obrigada.